Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de metodologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre conceitos básicos e produções técnico-científicas, onde a gente vai estar afunilando ainda mais os nossos conhecimentos dentro da nossa área de estudo. Bem, ao iniciar a nossa aula, a gente vai falar principalmente sobre os tipos de metodologia. Nós temos basicamente três tipos, que mais permeiam os estudos, que seriam tipos quantitativos, qualitativos e a pesquisa mista. Se a gente for olhar o próprio sentido etimológico da palavra, uma pesquisa que tem uma tipologia quantitativa vai me lembrar números. E é por isso que ela é baseada em dados numéricos para estabelecer relações causais, generalizações. Então, muitas vezes são pesquisas que trabalham com porcentagem, com estatística, ou com estatísticas ainda mais avançadas. Então, muitas vezes vocês vão encontrar pesquisas que utilizam gráficos ou diversos outros elementos e tabelas para que possam estar expressando um tipo de pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa, por sua vez, ela não está tão preocupada em generalizações, ela está mais preocupada em aprofundamento, em verificar a especificidade, a particularidade de determinados fenômenos. Na pesquisa qualitativa, a compreensão do significado ela vai ser muito mais interessante do que uma generalização desse significado. Então, vai ser vista as experiências por meio de uma análise de dados verbais e não verbais, onde a fala específica de algumas pessoas vão fazer parte, principalmente, desse tipo de pesquisa. Na pesquisa mista, o nome também já fala. Eu vou estar utilizando um pouco da abordagem quantitativa e qualitativa. Então, é quando a gente vai juntar esses dois tipos de abordagem. Então, são a junção de diferentes abordagens, quanti e quali, para que sejam produzidos esses estudos. Daqui a pouco a gente vai falar e entrar em cada uma dessas caixinhas para que a gente possa se especializar ainda mais. Quando a gente fala das etapas da metodologia, gente, o meu estudo metodológico, vocês podem prestar atenção em diferentes pesquisas, diferentes estudos, que em alguns casos eles vão vir muito bem delimitados, com diferentes subtópicos, em outros eles já vão vir juntos. Eles vão vir tudo num tópico só. Não existe o certo ou errado. Muitas vezes a revista, uma revista científica, um periódico, ou até mesmo as regras de uma determinada universidade, ela pode estar estabelecendo a melhor forma com que isso deve aparecer. Independente se ele já vai vir bem delimitado dentro de um texto, ou se ele vai vir em texto único, a gente vai ver que alguns desses elementos eles sempre vão estar presentes quando a gente fala de metodologia de pesquisa. Como, por exemplo, a definição de um problema. É quando a gente fala da questão de pesquisa. É estabelecer um problema claro e delimitado que vai ser fundamental para a construção de uma metodologia. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente pesquisa algo que a gente ainda não sabe a resposta. E qual é a pergunta? Eu vejo que muitas vezes os alunos eles procuram fazer uma pesquisa, mas esquecem de saber o que é que eles estão procurando. Pode parecer algo simples, pode parecer algo básico, mas não é. Eu preciso saber muito bem qual é o meu lugar de partida, para que eu possa saber o que é que eu esteja, até onde eu vou, aonde eu esteja procurando e, claro, aonde eu quero chegar. E é por meio dessa definição de problema que a gente vai delimitando, por exemplo, objetivo geral, objetivos específicos, e a construção da metodologia está alinhada com esse meu problema de pesquisa. Outra parte da etapa importante de uma metodologia é uma boa revisão de literatura, que é onde vocês vão identificar as principais fontes de referência, as teorias existentes sobre aquele assunto, sobre o problema a ser investigado, quem já falou sobre o assunto, o que falou, quais características, existe um contexto de uma evolução e transformação histórica sobre aquele fenômeno, o que falaram os estudos, o que concordaram, o que não concordaram. Essa revisão de literatura é a hora em que o pesquisador vai contemplar e vai dar a credibilidade a pessoas que já pesquisaram sobre aquele fenômeno antes. Então, isso é importante para que a gente possa dizer o estado da arte, aonde a ciência já foi em relação ao estudo que a gente está falando. Ah, professor, mas já se estudaram tudo, todo o tema que eu penso já foi pesquisado. Será, gente? Porque muitas vezes já foi pesquisado, mas foi em outra região, foi em um outro contexto, foram com outros participantes, foi em outra realidade, foi com outra temporalidade. Então é sempre importante entender que a pesquisa científica ela pode ter diferentes resultados, diferentes contribuições, mudando metodologia, mudando o tempo em que aquele estudo vai ser feito, mudando a região, os participantes. Então é sempre importante que a gente vai ver que a construção também de diferentes conhecimentos vai levar em consideração diferentes contextos.
Uma outra etapa importante também é a definição do método. É quando a gente vai escolher na metodologia qual vai ser mais adequado o método a ser utilizado para responder aquela questão de pesquisa que foi formulada lá no início. E ele vai ser por meio dessa definição do método que a gente vai definir as técnicas que vão ser utilizadas. E isso a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente, não precisam se preocupar agora, mas é só para que você já tenha uma ideia que isso faz parte também de uma etapa metodológica. Logo depois, a gente vai para a fase de coleta de dados. E aí, pessoal, o nome é autoexplicativo, né? Coleta de dados é a realização do processo em que eu vou pegar esses dados. Eu vou colocar o quê? Um questionário. Eu vou fazer essa coleta de dados por meio de entrevistas. Eu vou mandar esse questionário por meio de um link no WhatsApp, numa rede social. Ou eu vou pessoalmente coletar esses dados, entregar esse questionário, ou fazer uma entrevista. Ou eu vou pegar artigos que já foram publicados sobre um determinado assunto, ou reportagens que já foram faladas sobre determinada temática. Sempre a coleta de dados é a hora em que eu vou pegar as informações sobre o fenômeno que eu estou estudando. Lembrando, essas informações que eu vou pegar, elas não são informações aleatórias, são informações que vão ser úteis para mim, para que eu possa responder o meu problema que foi feito lá inicialmente. Depois que eu faço essa coleta de dados, eu preciso, é claro, trabalhar nesses dados. É quando eu vou fazer essas análises. É quando eu vou pegar a reunião dos dados que foram coletados e vou ver. E agora? O que é que esses dados me dizem? O que é que esses dados vão falar para que eu possa ver se eu consigo responder o meu objetivo geral e específico. E aí, nessa análise, é quando a gente vai trabalhar a interpretação dos resultados obtidos e a verificação, caso o estudo tenha, de hipótese, verificação também de pressupostos e estabelecidos no início do processo de pesquisa. Então, essa análise é quando a gente vai, de fato, colocar esses dados para dialogarem, para conversarem com a teoria, ver o que foi que aquele fenômeno foi representado dentro do contexto que eu estou estudando, para que eu possa dar a devolutiva aí do estudo que vai ser feito. É importante que a gente veja que, basicamente, levando em consideração o que eu acabei de falar, a gente vai ter que uma estrutura metodológica, ela vai ser basicamente dividida em 5 partes. Vai ser tipo de pesquisa, que é quando a gente vai classificar, como eu disse antes para vocês, lá no início da nossa aula, se a pesquisa é quantitativa, se eu vou trabalhar principalmente dados fechados, dados numéricos, estatísticos, se a pesquisa é qualitativa, se a pesquisa é mista, ou outras características que a gente vai falar mais na frente. Eu também, dentro de uma estrutura metodológica, eu falo quem são os meus participantes, quem foi que participou do meu estudo. Ah, foram turistas de uma determinada região, foram turistas de um determinado segmento, ah, foram professores, foram alunos, foram consumidores. Então, quem foram as pessoas que participaram? Foram crianças, foram adolescentes, foram adultos, foram idosos, foram pessoas de onde, de que realidade, de alta vulnerabilidade, de classe média, classe alta, de um determinado segmento. Então, esses participantes são fundamentais que eles sejam caracterizados. Como eu disse para vocês, muitos alunos dizem, professor, mas já foi estudado tudo. E não, gente. Nós temos um mundo, nós temos um Brasil, nós temos um universo gigante de novas possibilidades de pesquisa, que quando a gente vai para as especificidades, para ver a realidade específica de diferentes contextos, nós temos ainda muita coisa para desbravar. Quando a gente fala de instrumento de pesquisa, é o que eu utilizei para coletar esses dados. Lembra que no slide passado eu falei sobre isso? Que a coleta de dados é como é que eu vou pegar essas informações. Se vai ser por meio de um questionário fechado, se vai ser por meio de uma entrevista em que eu vou colocar algumas perguntas e vou perguntar para aquela pessoa. Então é importante que na metodologia eu comente também sobre esse instrumento que foi utilizado. Esse instrumento ele foi inspirado em outro estudo, ele foi um instrumento que foi criado por você mesmo, aluno, por meio das curiosidades, por meio das leituras que foram fazendo. Então, essas questões, elas precisam também estar aparecendo dentro do esqueleto metodológico. É importante que isso tenha, para que, inclusive, quando o leitor for ter acesso ao trabalho de vocês, ele consiga entender qual foi o delineamento, qual foi o direcionamento daquele estudo e do espírito científico que embasou a construção desse conhecimento. Em relação aos procedimentos, é o passo a passo que também ajudou para que aquela pesquisa fosse feita. Como, por exemplo, qual foi o período em que aquele estudo foi realizado, qual foi o tempo médio para que fosse conseguido as respostas daquela pesquisa, como foi que a pessoa teve acesso àqueles participantes, a pessoa mandou um link por meio de uma rede social, ou o pesquisador foi pessoalmente fazer a coleta de dados, fazer a pesquisa,
ou a pessoa entrou em contato com uma empresa, ou um determinado setor hoteleiro, determinada pousada, e essa empresa viabilizou o contato. Então, os procedimentos é a hora em que a gente explica como foi esse processo de chegar até os participantes da pesquisa, como foi o processo de coletar. É como se a gente estivesse falando um pouco até dos bastidores, sabe? E é importante que isso tenha também escrito na metodologia para que a gente consiga entender qual foi o caminho durante a caminhada do estudo. E a análise dos dados, aqui na metodologia, ainda não é a hora em que vocês vão dizer sobre os resultados da pesquisa. Quando a gente fala de análise dos dados na metodologia, é como aqueles dados que foram coletados, eles vão ser olhados. Qual vai ser a lente que eu vou verificar aqueles dados? Eu vou olhar esses dados de uma forma de trabalhar por meio de estatística descritiva, em que eu vou usar principalmente por meio de estudos quantitativos, percentuais, frequências. Esses dados vão ser olhados, por exemplo, por meio de análises qualitativas, como análise de discursos temáticas, como, por exemplo, análises interpretativas, como, por exemplo, análises de conteúdo. Então, a gente tem diferentes formas com que esses dados eles podem ser analisados, que são diferentes linhas, né, de lentes de pensamento ontoepistemológicas, que elas precisam, inclusive, estar alinhadas com o tipo de pesquisa que foi definido lá na frente. Então, se eu vou estar dizendo que a minha pesquisa é quantitativa, eu preciso ter uma análise de dados que vai ter coerência com o tipo de pesquisa que foi escolhido. Se eu vou dizer que a minha pesquisa é qualitativa, que a gente falou no início da nossa aula, a análise de dados também precisa ter essa coerência. Então, a ideia dessa estrutura metodológica é que ela esteja toda alinhada, que ela faça sentido com aquela minha questão de pesquisa, com os objetivos que eu quero e, claro, também com os participantes que fazem parte do estudo, com o instrumento. Tudo isso ele precisa ter uma coerência no seu desenvolvimento. Quando a gente fala, gente, aqui voltando, né, mais uma vez, para a gente entrar em cada uma dessas caixinhas aqui, para que a gente possa compreender a fundo a tipologia de pesquisa. Quanto à classificação da natureza, a gente já comentou antes, ela pode ser classificada como pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa ou pesquisa quali-quant, que é o que a gente falou antes como pesquisa mista. Ela pode aparecer dessas duas formas. A pesquisa qualitativa, já dei spoiler para vocês antes, é quando o pesquisador é um instrumento-chave do estudo. Ela é uma pesquisa que ela vai ter um caráter mais descritivo, ela vai ter uma preocupação mais com o processo, com a profundidade, com o conteúdo. Na pesquisa qualitativa, eu não quero generalizações. Eu não preciso de uma grande quantidade de participantes, porque eu quero entender, eu quero compreender em profundidade determinadas especificidades. Já na pesquisa quantitativa, o nome quantitativo vai me entender o quê? Quantidade. Aqui eu vou ter o emprego de técnicas e estatísticas na coleta dessas informações. Um exemplo disso é a utilização de percentuais, de média, coeficiente de correlação, análise de regressão ou diferentes outras formas de trabalhar estatisticamente esses dados. Na pesquisa quantitativa, eu já tenho uma tendência a querer olhar uma generalização, eu já preciso de uma maior quantidade de participantes e eu já quero verificar uma visão geral em relação ao fenômeno, em relação ao tema que eu estou investigando. Na pesquisa quali-quant ou mista, a gente já vai ter a junção desses dois. São pesquisas que muitas vezes eu utilizo uma parte ou uma etapa qualitativa, outra etapa quantitativa ou vice-versa. Embora as pesquisas elas possam apresentar simultaneamente essa sua composição, ela sempre acaba tendo uma tendência a ter um peso, seja um direcionamento maior de mais questões do tipo qualitativa ou mais questões do tipo quantitativo. Mas quando eu tenho esses dois tipos acontecendo dentro da investigação de um determinado tema, de um determinado fenômeno, a gente chama de pesquisa mista ou pesquisa quali-quant. Uma coisa que facilita bastante, quando a gente tem pesquisas qualitativas, geralmente eu tenho perguntas abertas. São perguntas em que eu faço a pergunta inicial e eu deixo o meu respondente, o meu participante, falar aquilo que vem à cabeça dele. Então, ele vai construindo a resposta com a fala e eu vou anotando, ou eu vou gravando, eu vou pegando essas informações de forma livre. Quando eu tenho uma pesquisa quantitativa, são pesquisas mais fechadas, em que eu já coloco as possibilidades de resposta e o meu participante ele só vai marcar aquele item que ele acha coerente com a percepção dele. Então, nas pesquisas quantitativas, é quando a gente vai lá responder um questionário e o questionário já vem com respostas pré-definidas. Por isso, a gente diz que são respostas fechadas. Na qualitativa, eu deixo o meu respondente dizer o que vem à cabeça, por isso a gente fala que são respostas do tipo mais abertas.
Quanto à forma de abordagem, né, como a gente estava falando, eu coloquei aqui algumas diferenças de pesquisa quali para pesquisa quant. Na pesquisa qualitativa, ela vai se concentrar principalmente em entender os fatos e não em mensurá-los, como a gente já disse antes. Geralmente, ela vai envolver pequenas amostras, ou seja, pequenos participantes, uma quantidade bem reduzida, não necessariamente sendo representativa de grandes populações, podendo ou não apoiar-se em procedimentos estatísticos. Isso vai depender da técnica de análise. O estudo de caso na qualitativa é uma das principais formas de ser aplicado, sendo também a observação e a entrevista de técnicas muito utilizadas nesse tipo de estudo. Já na pesquisa quantitativa, aqui reforçando elementos que a gente já comentou antes, ela vai ser caracterizada pelo emprego de instrumentos estatísticos, sim, tanto na coleta e trabalho dos dados, o que vai dar mais finalidade na medir essas relações entre essas variáveis. Na pesquisa quantitativa, quantidade, eu vou me preocupar, portanto, com a representatividade numérica, que eu vou querer muitos participantes, isto é, com a medição objetiva e, claro, também com a quantificação desses resultados. Nessas pesquisas quantitativas, muitas vezes a gente utiliza, como eu disse, uma amostra mais representativa, ou seja, uma quantidade amostral, uma quantidade de participantes maior, para que eu possa mensurar aqueles dados que estão sendo analisados. E aí, além de classificar uma pesquisa quanto à natureza, que foram esses que eu acabei de falar para vocês, quantitativo, qualitativo ou misto, que é o quali-quant, a gente também pode ter uma classificação quanto aos objetivos. Quanto aos objetivos do estudo, ele pode se classificar basicamente em três, que seria pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. Na pesquisa exploratória, se a gente for olhar o próprio nome, já vai me dizer o quê? São pesquisas que eu quero explorar. É algo que até então ele já não vem com muita recorrência, pesquisas dentro desse segmento. Então, o estudo, ele ainda, é temática que eu estou investigando, ele ainda está sendo desbravado, ainda é algo que ainda está sendo iniciado, ainda está sendo pesquisado, ainda até de uma forma embrionária ainda por meio da ciência. Por isso o nome exploratório. Esse tipo de estudo, ele procura obter familiaridade com o problema, vai consistir na busca de subsídios, ou seja, de suporte de informações que vão favorecer a delimitação e uma análise de um determinado tema. Uma pesquisa descritiva. Descritiva lembra de quê? De descrever. É exatamente isso que ela vai me dizer. Na pesquisa descritiva, eu vou procurar descrever características de uma determinada população ou de um determinado fenômeno. Nessa classificação, a gente vai ter a observação sendo direcionada ao objeto, sem um propósito de intervenção, porque eu vou verificar a realidade, vou verificar como aqueles participantes eles responderam um estudo e eu faço uma descrição mostrando quais foram os resultados provenientes da minha coleta de dados. Na pesquisa explicativa, é uma outra classificação que a gente tem, ela vai identificar fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos. O nome também é autoexplicativo. Explicativa, eu vou colocar o quê? Uma explicação. Eu vou trazer uma compreensão daquele fenômeno. O porquê que aquele fenômeno acontece, quando ele acontece, de que forma ele acontece, existe uma série de causalidades para aquilo dali acontecer e quais são as consequências quando aquele fenômeno vai acontecer. Então, ele busca justificar uma interpretação de conclusões acerca de um determinado objeto pesquisado. O que vocês podem ver, gente, é que quando a gente fala de classificação de pesquisa, se a gente compreender a origem da palavra, a gente já consegue entender o que é que está por base nela. Como eu falei para vocês antes, quantitativa, quantidade, estatística, número, qualitativa, profundidade, especificidade, isso, mista, qual e quant, eu vou juntar os dois. Quando a gente fala quanto aos objetivos, vamos entender também o que é que significa a palavra exploratória, explorar, estudos ainda pouco realizados sobre o tema. Descritiva, descrever. Eu vou descrever aqueles meus participantes, os resultados que foram provenientes deles. Explicativa, vou explicar o fenômeno. Então, para que a gente possa compreender isso de uma forma simples, basta a gente verificar a origem dessa palavra. E aí muitos alunos falam, professor, e aqui na universidade, quais são as modalidades de TCC que a gente pode estar desenvolvendo o nosso estudo científico? Basicamente, vocês vão ter três formas de poder produzir ciência dentro do TCC, que vai ser por meio de monografias, por meio de artigos científicos e também por meio de projetos de intervenção. Por meio de monografias, são estudos um pouco mais extensos em que a gente vai ter mais quantidade de páginas, em que a gente vai poder estar trabalhando isso com uma certa extensão,
mas que basicamente ele vai ter o mesmo modelo, a mesma estrutura de um artigo científico. A diferença é que um artigo ele vai ser mais sucinto, ele vai ser mais reduzido em quantidade de páginas, mas ele vai ter elementos, muitas vezes, que compõem a monografia. O que tem na monografia, então, professor, que não vai ter no artigo? Na monografia vão ter o que a gente vai chamar de elementos pré-textuais, que a gente vai ver mais lá na frente, elementos pró-textuais, que muitas vezes um artigo, devido à limitação de página, ele não vai estar contemplando. Mas, em compensação, na monografia e no artigo vão ter resumos, vão ter o abstract, vão ter palavras-chave, vai ter introdução, revisão de literatura, metodologia, análise de dados, discussão. A mesma coisa acontece também ou numa monografia ou no artigo científico. Uma outra possibilidade são os projetos de intervenção, que também, gente, não se preocupe, depois a gente entra em cada um desses elementos para falar com maior profundidade, é só para que vocês entendam as possibilidades de TCC. O projeto de intervenção, o nome também já vai falar. E vai ser um projeto em que eu vou procurar intervir, eu vou trabalhar elementos para que eu possa fazer o planejamento de intervenção, que vai exigir uma atuação do estudante, para que eu verifique aquilo dali na prática, seja um evento, seja um congresso, seja algum tipo de proposta que vai ser aplicada, ou numa pousada, no setor hoteleiro, no evento de turismo, ou qualquer outro em que exija, de fato, essa intervenção acontecendo. Então, esse projeto ele precisa estar bem escrito, com cronograma, com todas as ações direitinho, para que, de fato, a gente possa verificar isso na prática. Mais uma vez, gente, muitíssimo obrigado. Essa foi mais uma aula e aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Aqui é meu e-mail de contato. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Tchau, pessoal!